Deus ainda me ama. Uma reflexão profunda no Salmo 51. Você já sentiu a alma pesada demais para continuar? Já acordou no meio da noite com o coração apertado, o peito doendo sem ferida aparente, como se algo em você estivesse desmoronando por dentro? Já olhou para sua própria história e pensou: eu me perdi? Há momentos na vida em que as máscaras caem, os títulos perdem o brilho, as conquistas parecem vazias e tudo o que sobra é um coração quebrado, clamando por misericórdia. É nesses momentos que o Salmo 51 se torna um grito vivo da alma. Foi escrito por Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas também o homem que caiu, que pecou, que se afastou do seu Deus por escolhas erradas. Ele não era apenas um rei, era um adorador. Mas mesmo os que adoram caem, mesmo os que conhecem a presença erram. E é aí que a história de Davi encontra a minha, e talvez encontre a sua. Também tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi sabia que não podia mais se apoiar em suas conquistas, nem em sua posição. Ele só podia clamar por misericórdia, misericórdia. Essa palavra que carrega alívio, essa palavra que nos lembra que mesmo quando tudo diz que merecemos o castigo, Deus escolhe oferecer perdão. Davi não disse: me dá outra chance porque eu sou bom. Ele disse: me dá outra chance porque tu és bom. Ele sabia. A bondade de Deus é maior que o nosso erro. A misericórdia de Deus é mais forte que a nossa culpa. Quantas vezes tentamos comprar o perdão com boas ações? Quantas vezes tentamos compensar nossos pecados com rituais, promessas vazias, religiosidade? Mas Davi nos mostra o caminho: arrependimento verdadeiro, confissão sincera, dependência total da misericórdia de Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 2. O pecado mancha. Ele não apenas nos suja aos olhos de Deus, ele pesa na nossa alma. Ele rouba a leveza da consciência. Nos faz andar cabisbaixos, desconfiando até da nossa oração. Davi sabia que não precisava apenas de perdão. Ele precisava ser lavado, de dentro para fora. Você já sentiu essa necessidade de ser purificado por completo? Não apenas perdoado, mas restaurado? Deus não limpa pela metade. Ele não faz remendos em almas rasgadas. Ele faz novo. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 3. Davi não negou, não disfarçou, não culpou ninguém. Quantas vezes caímos na armadilha de transferir a culpa? Culpamos o outro, a infância difícil, a falta de apoio, o ambiente. Mas Davi nos ensina a verdade mais libertadora: reconhecer. O pecado só perde seu poder quando é trazido à luz. Enquanto é escondido, ele cresce. Mas quando é confessado, ele é vencido. Se hoje você sente esse peso no coração, saiba, Deus não quer te envergonhar. Ele quer te libertar. E a libertação começa com a confissão. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. V4. O pecado pode ferir outras pessoas, mas acima de tudo, ele fere o coração de Deus. Essa consciência muda tudo. Davi não estava com medo da consequência. Ele estava arrependido pela distância que o pecado causou entre ele e Deus. E quando a presença de Deus é o nosso maior tesouro, perder essa presença se torna nossa maior dor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 10. Aqui está a oração mais profunda que um ser humano pode fazer. Davi não pediu um novo trono, um novo exército, uma nova imagem diante do povo. Ele pediu um novo coração, porque ele entendeu. Não é o que está ao redor que precisa mudar, é o que está dentro. Só Deus pode criar um coração puro. Só Deus pode renovar o espírito de alguém que se perdeu. Você pode ter errado, pode ter se afastado,
pode estar com vergonha de orar, com medo de se aproximar, mas Deus ainda está disposto a te dar um novo coração, ainda hoje. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Venture 11. Davi era rei, tinha tudo, mas ele sabia, nada vale a pena sem a presença de Deus. Talvez você esteja cercado de coisas, mas se sente vazio. Talvez por fora tudo esteja no lugar, mas por dentro sua alma chora. O que você precisa não é de mais conquistas, é da presença de Deus de volta. Ela é tudo. Ela nos sustenta, nos dá vida, nos dá direção. E mesmo que o mundo inteiro vire as costas, se você ainda tiver a presença, você tem tudo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Vento 12. Não há alegria maior que a de estar em paz com Deus. Não existe prazer que supere a leveza da alma restaurada. A alegria da salvação é diferente da alegria do mundo. Ela não depende do que temos, mas de quem nos habita. Talvez você tenha perdido essa alegria, mas ela pode ser restaurada. Deus é especialista em devolver o brilho aos olhos de quem se arrepende, a leveza aos passos de quem se rendeu, a música ao coração que se calou pela culpa. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Vete 13. Deus não apenas perdoa, Ele transforma e usa aqueles que um dia erraram para curar outros. Davi entendeu que seu testemunho não terminaria em queda, mas em restauração. E esse também pode ser o seu fim, um final redentor, um novo começo. A sua história, marcada pela dor, pode ser usada para consolar outros. A sua vergonha, coberta pela graça, pode ser um farol para quem ainda está nas trevas. Conclusão: uma oração de quem quer recomeçar. Você pode ter falhado, mas você não é um fracasso. Você pode ter caído, mas Deus ainda está de braços abertos. O sangue de Jesus é suficiente para lavar qualquer culpa. Não existe pecado maior do que o amor de Deus. E hoje é dia de recomeçar. Ore assim onde você estiver, em silêncio ou em voz alta. Senhor, eu estou aqui, com um coração cansado, sujo, quebrado, mas eu creio que Tu ainda me amas. Eu reconheço os meus erros. Eu não escondo mais nada. Eu confesso, eu me arrependo. E eu te peço, me perdoa, lava-me, restaura-me, cria em mim um novo coração. Não me afasta da Tua presença, me dá de volta a alegria de ser Teu. Usa minha vida. Que minha história seja um testemunho da Tua misericórdia. Eu quero recomeçar, e eu sei, contigo, isso é possível. Em nome de Jesus. Amém. Volta para casa, filho. O clamor de um coração arrependido. Há momentos na vida em que a alma grita e ninguém ouve. Nem a família, nem os amigos, nem os seguidores. Só Deus. Você pode estar sorrindo por fora, mas lá dentro sabe que está ferido. Ferido por escolhas erradas, por pecados escondidos, por uma distância que você mesmo cavou entre você e Deus. O Salmo 51 é o eco do grito de alguém que já esteve nesse lugar. Alguém que caiu, mas que teve coragem de se levantar, que pecou, mas que não quis permanecer longe, que sentiu vergonha, mas que ainda assim teve fé para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Davi sabia o que era a presença de Deus. Ele conhecia o Espírito Santo. Ele já tinha sido usado, amado, escolhido. E ainda assim, pecou. Mas também sabia que a porta da graça nunca está trancada para quem quer voltar. O ponto mais escuro do coração. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Salmo 51, 4. O pecado sempre começa com pequenas concessões, uma escolha que parece inofensiva, um olhar que dura tempo demais, uma atitude que vai contra a voz suave do Espírito. Deus avisa, mas às vezes ignoramos.
E quando nos damos conta, já estamos longe, longe da paz, da pureza, da presença. Foi assim com Davi. Ele viu, desejou, mandou buscar, deitou, escondeu, matou. Uma sequência que destruiu famílias, manchou sua história e feriu o coração de Deus. Mas ele não ficou lá. Davi não ficou afundado na culpa. Ele correu de volta para o lugar onde todo pecador sincero pode encontrar cura. Os braços do Pai, a graça que nos alcança no pó. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51, 7. O hisopo era uma planta usada em rituais de purificação no Antigo Testamento. Era com hisopo que o sangue do cordeiro era aplicado nos umbrais das portas na Páscoa. Êxodo 12, 22. Era também com hisopo que o leproso era declarado limpo. Davi está dizendo: Senhor, faz comigo como se eu fosse um leproso, um impuro, um condenado, e aplica em mim o teu sangue. Ele não sabia ainda, mas o sangue que um dia seria derramado na cruz já era suficiente para cobri-lo naquele momento. Hebreus 9:14 diz: Quanto mais o sangue de Cristo purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Você pode estar se sentindo sujo, mas o sangue de Jesus ainda purifica. Ele ainda limpa, ainda transforma, ainda liberta. Você não está longe demais. Você não foi longe demais. A graça vai até onde você caiu. Deus se agrada do quebrantado. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Deus não quer apresentações bonitas. Ele quer corações sinceros. Você pode até enganar pessoas. Pode até ter uma vida aparentemente bem-sucedida, com tudo no lugar. Mas Deus vê o coração. E sabe o que mais? Ele se aproxima dos quebrantados. Salmo 34, 18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quebrantado não é o mesmo que destruído. É quando o orgulho cai. É quando você dobra os joelhos e diz: eu preciso de ajuda. Deus ama isso. Porque é ali, no pó da humilhação, que ele começa a reconstrução. Restauração completa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Essa palavra cria em hebraico é bara, a mesma usada em Gênesis 1, 1, quando Deus criou os céus e a terra do nada. Davi não queria só uma reforma, ele queria um novo coração, um começo do zero. Deus é especialista nisso. Ele não faz concertos mal feitos, ele faz novo, ele faz de novo. Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode sair dessa vida velha, você pode viver com um espírito reto, firme, cheio do Espírito Santo. Tudo começa com uma oração sincera, como a de Davi. Voltar para casa é possível. Jesus contou a história do filho pródigo, Lucas 15. Um jovem que pediu a herança, saiu, se perdeu, gastou tudo, sujou o nome, mas que voltou para casa. Quando o pai o viu de longe, correu até ele, abraçou, deu roupa nova, anel no dedo, festa na casa. Esse é o Deus do Salmo 51. O Deus que perdoa, que restaura, que celebra quando um filho volta. Você pode ter se sujado, pode ter se envolvido com o que desagrada a Deus, mas você ainda é filho. E a casa do Pai continua de portas abertas. Deus quer usar a sua história. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Salmo 51, 13. O seu testemunho não termina na queda. Ele continua na restauração. Davi voltou a escrever salmos, voltou a adorar, voltou a reinar com sabedoria, e você também vai voltar. Vai cantar de novo, vai orar com paixão, vai dormir em paz,
vai ter autoridade de novo, porque Deus está restaurando você. Conclusão: uma oração de volta para casa, não importa quão fundo você caiu, não importa quantas pessoas te julgaram. Hoje você pode começar de novo. Feche os olhos, respire fundo e ore com o coração. Senhor, eu errei, eu pequei, eu me afastei, mas não quero mais viver longe de Ti. Eu te peço, me lava, me purifica. Cria em mim um coração puro. Renova o meu espírito, restaura a alegria da Tua presença, me devolve o brilho, a leveza, o sentido. Eu volto para casa. Eu sou Teu, em nome de Jesus. Amém. Oração de arrependimento e restauração. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti agora com um coração completamente exposto, sem defesas, sem máscaras, sem desculpas. Estou aqui como estou, imperfeito, ferido, arrependido. Eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço o mal que permiti entrar no meu coração. Não quero justificar nada diante de Ti, porque o Senhor vê tudo. Tu conheces cada pensamento antes que ele me venha à mente. Tu sabes quando eu tropecei, quando eu cedi, quando eu me afastei. Pai, tem misericórdia de mim. Não por causa de quem eu sou, mas por causa de quem Tu és. Segundo a Tua grande compaixão, segundo a Tua bondade que não tem fim, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me, Senhor, não apenas das minhas atitudes erradas, mas das intenções, dos pensamentos, dos desejos ocultos que não agradam a Ti. Assim como Davi orou, eu também clamo. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Não apenas limpa o que está sujo, mas cria de novo, faz novo. Arranca esse coração endurecido e coloca um coração sensível à Tua voz, um coração que se quebranta na Tua presença, um coração que não resiste ao toque do Teu Espírito Santo. Senhor, eu me afastei, talvez não com os pés, mas com o coração. Eu me distraí com o mundo, com o orgulho, com os meus próprios caminhos, e quando percebi, já não ouvia mais a Tua voz com clareza. Já não sentia mais a Tua presença como antes. Perdoa-me, Senhor. Perdoa o tempo que passei longe. Perdoa as vezes em que escolhi o pecado, mesmo sabendo que ele me separava de Ti. Perdoa os pensamentos impuros, os sentimentos tóxicos, os desejos egoístas. Perdoa a minha dureza, a minha frieza, a minha resistência. Não, retires de mim o Teu Espírito Santo. Não me deixe sozinho, Deus. Eu posso viver sem tantas coisas, mas eu não consigo viver sem Ti. Eu não quero viver longe da Tua presença. Devolve-me a alegria da Tua salvação. Traz de volta a leveza, a paz, a doçura de Te adorar. Restaura a paixão pela Tua palavra. Restaura os meus sonhos que morreram. Renova minha mente, meu espírito, minhas emoções. Espírito Santo, vem. Sopra sobre mim agora, limpa o que está contaminado, liberta o que está preso, toca o mais profundo do meu ser. Ministra cura onde há dor, esperança onde há desânimo e fé onde a dúvida tentou reinar. Eu não quero mais viver pelas minhas forças, quero viver guiado pela Tua vontade. Quero que cada dia meu seja uma expressão da Tua graça. Quero ser instrumento Teu, testemunha do Teu amor. Senhor, ajuda-me a perdoar também. Eu liberto agora todo o ressentimento, toda a amargura, toda a mágoa. Assim como o Senhor me perdoa, eu também escolho perdoar. Limpa o meu coração de rancores escondidos. Purifica os meus relacionamentos. Restaura o que foi quebrado. Levanta-me, Senhor. Coloca-me de pé. E mesmo que eu tenha falhado, faz da minha história um testemunho da Tua misericórdia, que outros possam olhar para mim e ver que há esperança, que há perdão, que há um Deus que não desiste de ninguém. Renova os meus passos, renova o meu chamado, renova minha intimidade contigo. Quero voltar a orar com paixão, quero adorar com verdade.
Quero viver como alguém que foi alcançado pela graça. Senhor, eu me rendo. Com todo o meu ser eu me rendo. Eu te dou o que sou. Mesmo com falhas, com fraquezas, com marcas, tudo é teu. E eu sei que tu podes fazer algo belo a partir da minha rendição. Obrigado por ainda me amar. Obrigado por me escutar. Obrigado por me perdoar. Eu não sou digno, mas o teu amor me faz digno. A cruz me garante esse acesso. O sangue de Jesus me purifica. A tua graça me sustenta. Hoje eu volto para ti, de coração inteiro, com fé renovada, com esperança viva, e sei, o Senhor me recebe, o Senhor me acolhe, o Senhor me restaura. Em nome de Jesus. Amém.